aí, concurseiros do canal, voltamos com mais uma aula de matemática. E se você é visitante e é novo aqui no canal, curte esse vídeo, se inscreve e fica por dentro de todos os conteúdos disponíveis aqui no nosso canal. E a aula de hoje, vamos ver conjuntos, tá bem? Mas o que é o conjunto? Conjunto é um agrupamento de elementos que possuem uma determinada característica em comum, como o conjunto de vogais, conjunto de números, conjunto de pessoas. E aí os conjuntos podem ser representados de três maneiras. Por extenso, né? Lembrando que como a gente está falando de conjunto, a gente sempre vai usar uma letra maiúscula para representá-lo. Aqui eu tenho que A é igual a 2, 4, 6, 8 e reticência, significa que o conjunto aí é infinito, né? E aqui a gente percebe o quê? Que 2, 4, 6 e 8 são números pares. Aqui é o primeiro exemplo por extenso. E também a gente, mais comum usar aqui por descrição também. Eu tenho que B é igual a X, tal que X é par. E aí quem é X? X é qualquer número, contanto que ele seja par. Facilita também na hora das resoluções de questões, é o nosso diagrama de Venn, que é o conhecido círculozinho aqui, ó. E eu tenho alguns números pares aqui dentro. Já sabemos o que é conjuntos, como a gente representa, agora a gente vai ver algumas relações, tá bem? A primeira relação aqui é a relação de pertinência, que refere-se exatamente aos elementos do conjunto, tá? Elementos. E aqui, se você tem aquele pequeno probleminha de não lembrar das letras ou até confundi-las, acompanhe aqui comigo. Elementos começa com que letra? Elementos começa com a letra E. Então, sempre que a gente vai falando de elementos, a gente vai estar usando essa letrinha E aqui, ó. Tá bem? E aí, quando a letrinha tá só o E, quer dizer pertence. E aí, quando ela tá cortada, é porque não pertence. E aqui a gente vai ler os exemplos. Eu tenho, então, aqui que A pertence ao conjunto das vogais. Isso é verdadeiro ou isso é falso, gente? Acho que é verdadeiro, né? Porque as vogais é A, E, I, O e U. O 2 pertence ao conjunto dos pares. Sim, quem faz parte dos pares? 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. A não pertence ao conjunto das consoantes. Isso é verdade, porque A não é consoante, A é vogal. E o 2 também que não pertence ao conjunto dos números ímpares. Porque o 2 realmente não é ímpar, a gente acabou de ver que ele é par, tá bem? Aqui é mesmo só uns exemplos para a gente entender a relação dessas letrinhas, tá bem? Então o E pertence e o E cortado não pertence. E aí relação de pertinência, pertence. E relação de continência já vem do contém, tá ok? E aqui refere-se aos conjuntos. Novamente, conjunto começa com que letra? Com a letra C. Então, o nosso símbolo aqui vai ser aquele Czinho, esse Czinho aqui. Para expressarmos uma relação, utilizamos o símbolo. Aí eu tenho o C normal, ele significa que está contido. E o C cortado, não está contido. Sempre que tiver o corte, é não. E aí o C é o contrário. Ele não é contido, ele já é o contém. E o não contém. Operações entre conjuntos. Existem três importantes operações, que é a união, a interseção e a diferença, tá bem? Primeiro vamos ver aqui a união. Eu tenho que A é igual a 2, 4, 6, 8 e 10. E B é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A união entre ambos será. E aí eu estou representando o conjunto A, o conjunto B e o U no meio de união. E aí quando eu junto esses dois, o que acontece? Eles formam um só. Lembrando, quando a gente está falando de união, se tiver números repetidos, eles não se repetem, tá, gente? E aí aqui vai ficar, então A, união com B, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, tá? Vocês percebem aqui que realmente não tem o 9. E aí eu escrevi aqui por extenso, né? E agora vamos ver aqui o diagrama de Venn, que é os dois círculos, tá bem? Como que seria? Eu tenho que todos os elementos de A fazem parte também dos elementos de B, então eles estão juntos, certo? Junto é tudo junto mesmo.
tá? E aí, por isso que a nossa figurinha aqui, ó, toda ela tá pintada, ok? No exemplo passado, a gente falou união. E agora é a interseção. Qual a diferença de um para o outro, né? Que a união, eu vou juntar os dois mesmo em um só. A interseção, eu vou pegar apenas os elementos em comum, tá bem? Então, a interseção formada pelos elementos que pertencem a ambos ao mesmo tempo. Então, seja A, 2, 4, 6, 8 e 10. E o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos então que a interseção de A com B é apenas o 2, o 4 e o 6, porque somente eles que se repetem. E aqui, através do diagrama, né, seria exatamente só a parte aqui, ó, que tá tanto no A como no B. É só a parte aí que eles se encostam. E aí, gente, eu tô dando uma resumida mesmo aqui no conteúdo, tá? Porque essa aula completinha, bem explicativa, a gente também tem disponível no canal. É a primeira aula de matemática com o professor Natanael, tá bem? Continuando aqui então. Analisando o diagrama lógico dado abaixo, podemos afirmar que o conjunto que representa o elemento x faz parte da operação lógica A continência em B, é o. E aqui, gente, a gente acabou de ver, né, no exemplo aqui passado. Eu tenho aqui o diagrama sendo o círculo A e o círculo do conjunto B, e apenas aqui no meio, ó, onde um se encontra com o outro, eu tenho x. Então, o x está tanto no A como está no B. No caso aqui, é a interseção, né? Qual desses itens aqui representa a interseção? Item A. A pertence a B. Eu estou falando do conjunto aqui, gente, ó. O conjunto A, ele pertence ao conjunto B? Não. Como também o conjunto A não está contido no conjunto B, né? Todo A, ele não está no B. Nem o B está em todo A. Então, o único item aqui, correto, é a interseção com B, tá bem? O A, ó, intersectou bem aqui com B e a gente encontrou o elemento X. Então, vamos aqui para a primeira questão da Consulpan 2019. Vamos lá, gente. Dado o conjunto C, quem é o conjunto C? A, um subconjunto B aqui no meio e o Czinho. Observe as afirmações e marquem o item correto. Então, quando a gente tem aqui questão de verdadeiro ou falso, na primeira dica que eu tô, analisa uma, que você tenha certeza que é verdadeiro ou falso. Porque aí, gente, facilita a resolução. Por quê? Porque se eu tenho certeza que pelo menos uma tá certa, então eu vou analisar os itens qual ela não contém. E aí a gente já elimina esses itens e a gente vai analisar só os que sobram. Tá bem? Então, primeiro aqui, ó, A pertence a C. Esse elementozinho A aqui, ó, pertence a esse conjunto C. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, gente? Tá aqui, ó, conjunto C, tal que A pertence a C. Então, o primeiro item aqui, ó, correto. Vamos já analisar aqui os itens que não contêm a primeira afirmação, que a gente já elimina. Não é o item A e nem o item C. Então, a gente já tem aqui 50% de chance de acertar. A gente vai ter que analisar agora só as outras, a segunda afirmação e a quinta afirmação, para ver qual das duas vai ser a correta. O subconjunto B pertence a C. E aí você vai olhar aqui, ó, e vai ver realmente o B está dentro do C. Só que a questão é, gente, o B aqui, ó, ele não é um elemento, ele é um subconjunto. E quando a gente fala de conjunto, a gente não usa a relação de pertinência, a gente usa a relação de continência. Continência, a gente usa o símbolo C, que exatamente quer de conjuntos, tá bem? Então aqui, se fosse um C, ó, estaria correto, mas não é um C, é um E, e a gente não pode usar E, porque é de elemento. E o B, ele não é elemento, ele é um conjunto, um subconjunto. Terceira afirmação é igual a 2, gente, aqui, ó, porque o C, ele pertence, sim, ao conjunto do Czão. É porque eu tenho o C menor, né, minúsculo, eu chamo de Czinho, e o C maiúsculo eu chamo de Czão. Eu tenho aqui que esse Czinho está contido no Czão. E é errado, gente. Novamente, o C, ele é um elemento, então teria que ser um E aqui, ó, de elemento, né, e não C. Então, esse aqui também está errado, é a mesma questão aqui, ó, da segunda afirmação. E aí, obviamente,
Se sobrou essa e essas duas, então eu tenho aqui que o conjunto vazio está contido no meu conjunto maior. O que é verdadeiro, tá, gente? Todo conjunto vai possuir, sim, um conjunto vazio dentro aí dele, tá bem? Então, o item D aqui, ó, é o nosso item correto, tá bem? Item D, agora vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Dos funcionários de uma empresa, todos têm carteira de habilitação. Sabe-se que 56 têm habilitação de carro. 36 têm habilitação de moto e 22 têm as duas habilitações. E a pergunta é a seguinte: quantos funcionários trabalham nesta empresa? Como que a gente vai resolver isso? Tem duas formas. Você pode resolver através do diagrama, que é o círculo, e aí é mais fácil às vezes a gente visualizar, mas também tem a equação. Eu vou fazer aqui das duas formas. Então aqui eu fiz os dois círculos, para os dois conjuntos, tá bem? Esse primeiro aqui eu vou colocar para o carro e esse outro aqui eu vou colocar para a moto. E aí aqui no meio, ó, essa regiãozinha aqui do meio, gente, olha, eu vou ter a interseção desses dois conjuntos, tá bem? Quer dizer que é o que eu tanto vou ter em um, como eu vou ter no outro. E aqui no caso é quem tem as duas habilitações, tanto carro como moto. E aqui na questão diz o seguinte: 22 tem as duas habilitações. Então, bem aqui, ó, nessa interseção, eu vou ter o 22. E aí, agora a gente vai voltando aqui, ó. 36 tem habilitação de moto, Bem aqui. Eu coloco o 36? Não, tá, gente? Por quê? Porque 22 já está aqui na minha interseção. Então, no caso, eu vou ter que subtrair o 36 menos o 22. E aí, resta que eu tenho 14 pessoas aqui, ó. Tá bem? Voltando, eu tenho agora 56 que tem habilitação de carro. Então, vou fazer a mesma coisa. 56 menos 22. Aqui, então, eu vou ficar com 34. Então, o que que a gente tem? Eu tenho aqui dois conjuntos, um para quem tem habilitação de carro e o outro para quem tem habilitação de moto. E aqui ao meio vou ter quem tem as duas habilitações. Então, a questão me diz que 22 pessoas têm habilitação tanto de carro como de moto. E aí o restante vai ter ou só de moto ou só de carro, tá bem? E aí o resultado final é: quantos funcionários trabalham nesta empresa? O que eu tenho que fazer ao final das contas? Só somar, tá bem? 34 mais 22 mais 14. 4 mais 2, 6, com mais 4, 10. Sobe 4, 5, 6, 7. 70. Então, nosso item correto aqui é o item A. 70 pessoas trabalham nesta empresa, tá bem? Só que esse aqui é uma fórmula de resolução, tá bem? É a fórmula através do diagrama. E a gente também tem outra forma de resolver esta questão também. Então, eu vou ter aqui, olha, gente, que a união de A e B vai ser A mais B menos a interseção de A com B. Como assim, Vamos definir quem é quem aqui. Primeiro, quem é esse NA? Vai ser quem tem habilitação de carro, tá bem? Vai ser esse 56 aqui, ó. 56 aqui é o NA. Quem vai ser, então, o NB? Quem tem habilitação agora de moto, tá bem? E aí, a interseção de B quer dizer que eu quero aqui somente quem tem as duas habilitações. A interseção é de quem tem os dois ao mesmo tempo. Então, essa partezinha aqui, ó, é os 22. A interseção com B. E aí, a gente pode só substituir os valores. Repetindo aqui, olha, eu vou ter então 56 mais 36 menos 22. E aí, apesar da linguagem no começo parecer um pouco confusa, quando a gente substitui os valores, determina quem é quem,
É uma simples equação. 56 mais 36 eu vou ter 92. E 92 menos 22 eu vou ter o resultado 70. Tá bem? Então a gente chegou ao mesmo resultado correto de duas formas. Através do diagrama ou através aqui das operações, da equação. Beleza? Próxima questão. Terceira questão, Consulpan 2022. Considere as seguintes sentenças referente aos números inteiros e julgue-as em verdadeiro ou falso. Mais um aqui sobre verdadeiro ou falso, né? Mas dessa vez não se tratando dos conjuntos em si, mas sim em específico do conjunto inteiro, que é representado pela letra Z. Tá bem? E aqui a primeira. Como que a gente vai ler isso aqui, né? D divide N. Isso implica o quê? Que A vezes D divide A vezes N. Eu estou dizendo que um número é divisível por outro. E se eu multiplicar esse número, ele vai continuar sendo divisível por esse mesmo número? Um exemplo, gente. Se eu tenho aqui 6 e divido por 3, ele fica 2. Beleza. Mas e se eu dobrar esse número? Eu tenho aqui o 12 e eu consigo dividir por 6, também vai ser 2. Então, se eu multiplicar aqui, ó, eu ainda consigo dividir esse número, tá bem? Então, D divide N implica que se eu dobrar esse número, ele continua sendo divisível também, ok? Então, essa primeira parte aqui, ó, é verdade. E aí, agora a gente já dá para eliminar metade dos itens aqui. Já elimino o item B e já elimino o item C também. E aí, basta a gente verificar esses outros, tá bem? Um número divide 0? Não, gente, se não divide por 0 é nada, não tem como, tá? Então, isso aqui é falso. Novamente, os dois itens, a segunda sentença é falsa, né? Resta a gente analisar a terceira. D divide N e N divide D. Isso implica que módulo de D é igual a módulo de N. O que é módulo, gente? É o valor absoluto de um número, tá bem? Então, se D divide N e N divide D, eles são iguais. O módulo deles são iguais, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. O item que corresponde aqui, ó, é o item D. Questão aqui também de verdadeiro ou falso, tá? Vamos lá. Considere as seguintes sentenças. Se uma reta R possui 2 pontos em um plano alfa, então R está contido em alfa. Isso aqui, obviamente, está correto, gente, é verdadeiro, tá? Mas imagina aqui o plano, tá bem? Eu tenho uma reta e aí eu tenho 2 pontos aqui, ó. Está bem nítido que a reta R, né, está contida no plano, ela está aqui no plano, tá bem? Então, aqui é verdadeiro. Para quaisquer 3 pontos no espaço, passa um e somente um plano. Não, gente, isso aqui é falso, tá? Por quê? Para qualquer 3 pontos no espaço, passa um e somente um plano. Isso aqui é falso, tá, gente? Por quê? Porque para que isso aconteça, eu tenho que ter 3 pontos não colineares, tá? E ele não especifica, né, sobre os pontos, ele só fala os pontos. Então, como eu não sei que tipo de pontos são esses, eu não posso afirmar que isso aqui é verdade, tá? Então, isso aqui é falso. Todos os pontos do espaço euclidiano podem ser colocados em um único plano. Isso aqui também é falso, tá? Isso aqui é falso, gente. É impossível ter todos os pontos em um único só plano, tá? Isso aqui a gente consegue provar através de uma demonstração geométrica simples, tá bem? Sempre haverá um ponto fora desse plano que a gente não consegue ser representado em um único ponto, tá? Ele vai estar fora do plano. Nosso item correto aqui, VFF, então vai ser o item B. Questão de número 4. Saindo agora um pouquinho de verdadeiros ou falsos, agora a gente vai para algumas questõezinhas com números, tá? Resolução mesmo. Considere o número natural N, 430. A quantidade de divisores pares é.
tá bem? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que decompor, fatorar esse número, tá bem? 430. E aí ele termina em 0, eu consigo dividi-lo por 2. Isso aqui vai dar 215. 215 termina em 5, né? Então vai ser divisível por 5. E vai dar 43. 43 é um número primo, só é divisível por ele mesmo. Então isso aqui como que fica? Vai ficar 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 vezes 43. O expoente 1 também. E aí, se a gente multiplicar tudo isso, a gente volta para 420, né? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar os expoentes aqui, ó, e vamos somar mais 1 em todos. 1 mais 1 aqui vai ficar 2, vezes 2 novamente, vezes 2 novamente. E aí aqui eu vou ter 8, tá bem? Só que esses 8, né, são os divisores, não especifica par ou ímpar. Então, eu vou ter que dividir esse 8 por 2, eu vou obter 4. Então, no final das contas, 430, a gente vai obter 4 divisores pares, tá bem? Que é o que a questão está pedindo aqui, olha. Então, nosso item correto é o item A. Questão de número 5. Sendo m mais n elevado a 2 igual a 18 e mn igual a 4. Então, o valor de m ao quadrado mais n ao quadrado é... E as próximas questões, né, questõezinhas básicas aqui sobre álgebra. E assim, a gente pode cair tanto em nível médio como em nível superior, tá bem? Vai depender bastante aí do cargo que você deseja concorrer, tá bem? Então aqui, gente, pegando essas informações aqui, o que ele quer saber? Quer saber o valor de m e n ao quadrado, né? Então aqui, m mais n ao quadrado igual a 18. O que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui um produto notável, tá bem? E aí, se você está um pouco enferrujado nesse assunto e não lembra, nós também temos a aula desse conteúdo disponível, tá bem? M mais n ao quadrado. Isso aqui implica o quê? Que eu vou ter o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro e o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. E ele está dizendo que tudo isso aqui, ó, vale 18, tá bem? Só que, observe aqui comigo, ele também diz bem aqui, ó, que mn vale 4, tá? Então, vou só repetir essa mesma fórmula, só que quando chega aqui, ó, no mn, eu vou substituir pelo valor. 2 vezes 4 mais n ao quadrado igual a 18. Resolvendo aqui, eu vou ficar então com m ao quadrado mais 8 mais n ao quadrado igual a 18. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar esse 8, né, do outro lado aqui da equação. Fazendo então a nossa operação inversa. E 18 menos 8, eu vou obter 10. Tá bem? Então, já vou apagar aqui, ó, e colocar 10. Tá. E aí, qual é a pergunta da questão? O valor de m ao quadrado mais n ao quadrado é. Isso aqui a gente já encontrou bem aqui, ó. Tá bem? Então, nosso item correto aqui é o item B. Questão de número 6. A mais B igual a 10 e m mais x igual a 5. Ok. Então, o valor de AM mais AX mais BM mais X é. Então, o que ele quer saber, ó? É isso aqui. O valor que isso aqui vai ter, tá bem? E aqui o que a gente observa? A gente vai usar aqui um princípio do fator comum, tá bem? Porque eu tenho letras, tá? Em toda essa expressão. Então, eu tenho que nessa partezinha aqui, ó. Nessa operação eu tenho um fator comum. E esse fator comum é quem? A letrinha A. Então, se a letra A é o nosso fator comum, o que a gente vai fazer? Vamos colocar ele em evidência.
tá bem? Colocando A em evidência, a gente deixa ele para fora do parênteses. E dentro do parênteses, a gente vai deixar as demais letras, que aí sobrou o M mais X. Novamente, desse outro lado, eu vou ter o quê? BM mais BX. Outro fator comum que eu vou ter aqui, então, olha, é o B. E aí o B vai ficar em evidência. Vai ficar para o lado de fora aqui do nosso parênteses. E novamente o M e o X. E agora o que a gente vai fazer? Novamente, se a gente observar aqui dos dois termos, eu tenho outro fator em comum também agora, tá? O que aconteceu aqui? Agora o meu fator comum tá os parênteses, né? Ó, porque aqui eu tenho M e X, aqui eu também tenho M e X. E se ele é o fator comum, vamos colocar ele aqui, ó. M mais X é o nosso fator comum. E ele vai multiplicar, né? Por quem sobrou aqui, ó, que é o A e o B. Tá bem? Vou colocar o A e o B aqui novamente dentro de outro parênteses, porque o nosso fator em evidência, ele vai multiplicar por quem estiver dentro do parênteses, né? Por quem sobrou aqui, ó. E aí, o que acontece? Esse M mais X, a questão já me deu um valor, tá bem? M mais X aqui, ó, vale 5. Vezes A mais B, a questão também já me deu, que é 10. E 5 vezes 10, 50, tá bem? Então, nosso item correto aqui é o item C. Então, gente, são questõezinhas bem básicas mesmo, tá? Olha, se você ficar com dúvida no conteúdo, rever novamente, tem várias aulas disponíveis aqui no canal, tá bem? E foco, tá, gente? Porque às vezes a gente erra a questãozinha por besteira, porque deixou uma palavrinha passar desapercebido, uma vírgula, um sinal, tá bem? E aí você já ativa notificações, porque a próxima aula, meu amigo, vai ser sobre lógica, tá? Só dar um spoilerzinho pra vocês, mas não é raciocínio lógico, gente, é lógica mesmo, tá? Então fiquem atentos e até a próxima.